Irmãos, eu quero trazer hoje uma mensagem e ela teve uma inspiração quando eu estava assistindo um documentário na televisão. Eu iniciei essa mensagem nos jovens e quero terminar hoje aqui com vocês. Já avisei a equipe de louvor, não liguem se eu olhar hoje mais para o lado de cá, eu estou meio com torcicolo, tá? Então não é que eu estou bravo com vocês hoje a mensagem, mas é que para virar para o lado de cá está meio difícil, então eu vou ter que virar inteiro assim e olhar para a direita, tá? Mas vocês entendem. É uma mensagem bastante forte até, porque ela tem mexido comigo muito no último tempo, com relação não só à nossa igreja local, mas sim com o movimento da igreja no Brasil em geral. O que está acontecendo com a igreja a nível de Brasil. Esse documentário que eu assisti foi a respeito, na verdade, nós vamos ver bem reduzido, tá, jovens, aqueles que assistiram, nós vamos ver bem menos aqui do que nós assistimos na juventude, mas eu assisti, apareceu tanto no Jornal Nacional como um documentário completo depois, durante a JMJ, que é a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, teve um protesto que não apareceu tanto assim nas mídias. Eles queriam até chegar na frente do Papa, se possível, e colocar as suas queixas contra a Igreja Católica e muitas coisas mais, e eu fiquei raciocinando sobre aquilo. Um dos protestos que foi feito foi intitulado como Marcha das Vadias, que foi feito durante esse período. Alguém assistiu isso no jornal? Alguns? Nós vamos olhar de uma maneira bem reduzida agora o William Bonner falando sobre o que aconteceu lá. E depois nós vamos falar mais sobre isso. Pode soltar. 2.000 manifestantes fizeram na zona sul do Rio de Janeiro um protesto que se auto-intitulou de A Marcha das Vadias. O ato começou às 4 da tarde. As pessoas levavam cartazes em defesa do direito das mulheres, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem contra a Igreja Católica. Você sabe que a Igreja tem tradição de há milhares e milhares de anos oprimir as mulheres. Essa marcha também defende a legalização do aborto, ela defende o direito das prostitutas, das profissionais de sexo, ela defende o direito de todas as mulheres a viver da forma que quiserem. Não aguento mais essa sociedade mandando na gente, estabelecendo critérios aonde a gente deve viver, o que a gente deve fazer, como a gente deve se vestir. Esse tempo de opressão acabou. Isso. Até aqui o vídeo só. Foi muito mais relatado lá a respeito daquilo que eles não estavam concordando com relação à Igreja Católica. E hoje o que eu vou falar aqui vai ser defendendo a Igreja Católica, tá? Porque eu fiquei pensando sobre as queixas deles. Nós temos algumas aqui que eu vou falar sobre elas ainda mais para frente, mas as principais eram: eles não são a favor de que a igreja fale contra o sexo antes do casamento, é contra o uso de preservativos, defendem também, então, a inclusão de prostitutas como trabalhadores legais. A mulher, afinal de contas, faz com o seu corpo o que ela quer. Eu fiquei pensando, por que esse povo, justamente no dia em que estavam os católicos, com a sua fé, com os seus, vamos dizer assim, com as suas convicções, essa palavra, com suas convicções, proclamando aquilo ali, por que eles têm que entrar lá contra? E eu pergunto para vocês algumas coisas para a gente entender isso. A Igreja Católica, por um acaso, obriga alguém a ser membro da Igreja Católica? Alguém é obrigado no Brasil? Não. Eles alegam que o Estado tem que ser laico, ou seja, uma igreja nunca pode determinar o que o Estado deve dizer que é lei ou não é lei. E no nosso Estado, no nosso país, realmente nós somos laicos. Não tem nenhuma igreja que está regindo o nosso governo. Outra pergunta. A Igreja Católica coloca alguém na cadeia por fazer sexo fora do casamento? Alguém vai preso por causa disso? Alguém deles? Não, tem liberdade, não tem? A Igreja Católica multa alguém por ser homossexual? Não.
Então eu me pergunto o seguinte, todo esse protesto, essa revolta contra a igreja e as opiniões da igreja, tem a ver com o quê? Se o nosso Estado é laico e cada pessoa pode muito bem fazer o que ela quiser, por que essa irritação com a igreja e a opinião que a igreja está dando a respeito de sua fé, suas convicções? E eu chego a uma conclusão de que o povo não gosta de que a igreja manifeste as suas convicções, aquilo que para a igreja é certo ou errado, por um motivo, que é um motivo de consciência. Consciência, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós temos um texto, pode colocar para mim, eu quero até colocar aqui já no início, para nós vermos, isso aqui é uma imagem que simboliza a consciência. Pare para pensar, a igreja é uma das poucas instituições que ainda tenta acionar algo de bom que existe no ser humano. É o que chamamos de consciência. Quando nós falamos na teologia a respeito da queda do homem, o homem entrou no pecado a partir de Adão e Eva, e tudo aquilo que Deus sonhava como era para ser, mudou, e o ser humano hoje é um ser decaído, se diz na teologia. Ele é ruim de nascença. Ninguém precisa ensinar seu filho a mentir. Pode ficar tranquilo, ele vai aprender o que é mentira sozinho. Isso quer dizer que o ser humano já nasce com o pecado dentro de si. Fala-se na teologia que uma das únicas coisas de bom que ficou no ser humano ainda, lá da criação de Deus, é a consciência. Alguma coisa ainda que dá uma marteladinha às vezes e diz, ei, não é esse o caminho, você está fazendo algo de errado. E a igreja sempre vem acionando este fator tão divino que ainda sobrou no ser humano, que é a consciência. E para mim o povo não gosta justamente disso. Então nós temos um problema aqui de consciência. Eu coloco como título aqui de minha mensagem, deixe-me ir para o inferno de consciência limpa. É o que o povo quer. Para mim é isso que o povo quer. O pessoal quer ir para o inferno, quer seguir a sua vida perdida no mundão aí, através do pecado, e não quer que a igreja diga que eles estão errados, porque daí aciona a consciência. Portanto, deixe-me ir para o inferno de consciência limpa, é o título que eu tenho para hoje. Porque eu vejo que é o que o povo está querendo, e eu me pergunto, será que nós, às vezes, como igreja, não estamos querendo isso também? Pastor, não prega tão duro, eu vou me sentir um pecador? Não fala sobre o pecado, que senão eu me sinto mal? Nós gostamos de que nos acaricie do jeito que nós somos e estamos, porque nós não queremos ter uma consciência pesada. E eu quero dizer que a igreja tem direito, isso é declarado nos direitos universais dos direitos humanos em 1948. Tem aqui as declarações. Essa aqui do meio, olha só. A igreja pode acreditar no que ela quiser e pregar onde ela quiser as verdades que ela acredita. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. O que isso quer dizer? Você pode acreditar no que você quiser, isso é um direito seu. A igreja tem os seus princípios e esse é um direito nosso. Faz parte dos direitos humanos que também são aceitos no nosso país. Então, se a igreja acredita nisso, o que esse povo tem que se irritar com aquilo que a igreja acredita? Só não faça parte. Deixa então. Ou você está com um problema de consciência. Existem 2 pontos, isso nós temos que falar. 2 pontos onde a igreja está tentando interferir no Estado para que não sejam colocadas leis que permitam certos pecados. 2 deles, muito sérios, que a igreja luta contra, e aí sim a igreja tenta ainda influenciar o Estado. E eu vou explicar por quê. Uma é a lei do aborto, que a igreja não é a favor do aborto legalizado. Tem pessoas que dizem, mas o pessoal vai fazer o aborto igual. E quando eles fizerem, eu vou até tirar essa imagem porque é forte, né? Quando eles fizerem um aborto, então se nós legalizarmos, pelo menos as mulheres vão fazer de uma maneira segura. E a igreja não está querendo aceitar isso no nosso país. Europa, muitos países é liberado. Minha opinião é o seguinte, se liberar tem pessoas que vai evitar com que algumas mulheres se machuquem. Isso seria a mesma coisa que você dizer, então deixa o banco aberto de noite, porque pode ser que o ladrão vai se machucar se ele tiver que quebrar o vidro.
É errado, mas não é porque é errado que nós vamos ter que facilitar para que aconteça de uma maneira leve para a mulher. Então a igreja é contra nesse ponto e em outro ainda, adoção de filhos por casais homossexuais. Por que nesses dois pontos a igreja tenta interferir no Estado? Porque eles têm uma diferença para outros pecados. Esses aqui envolvem uma outra vida. A partir do momento que eu aborto, eu não estou mais só eu pecando, eu estou ainda ferindo uma outra vida. A partir do momento que você adota uma criança, um casal homossexual adota uma criança, essa criança está sendo envolvida nesse erro. Então tem a ver com uma outra pessoa. Nos outros pecados, a igreja diz o seguinte: esse é o nosso princípio. Nós não queremos sexo fora do casamento. Você quer isso? Fique lá fora. Mas aqui nós queremos. Então deixe-nos em paz. Deixe o Papa pregar o que ele tem de convicção. Ele não está obrigando a ninguém. E aqui eu defendo muito bem isso aqui agora. A igreja, ela aciona a consciência de um Estado, a consciência de um país. E é isso que o povo não gosta. Eu quero trazer para vocês um ponto aqui que diz a lei, a função da lei e a tarefa da igreja. Primeiro, qual que é a função da lei? Por que Deus criou todo o Velho Testamento, os 10 mandamentos? Por que a igreja tem que pregar ainda esses mandamentos do jeito que eles estão lá na Bíblia? A função da lei, a Bíblia mesmo descreve. Olha aqui. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que isso aqui está dizendo? Ninguém vai ser salvo agora porque cumpriu tudo. Mas é a lei que nos faz ser conscientes de que nós estamos errados. Se nós não pudermos mais pregar contra o pecado, o pessoal vai se converter do quê? Vai se converter para ser mais abençoado, mas a vida continua a mesma? É isso que nós queremos? Não. Por isso temos que trazer a lei que tem como função a consciência, ativar a consciência. Romanos capítulo 7, versículo 7. De fato, diz o apóstolo Paulo, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Por que nós temos todas as leis? Para que o pecador reconheça aonde é que ele está pecando. Essa é a função de todas as leis de Deus. É por isso que Deus coloca as leis, para que o pecador reconheça aonde que ele tem que mudar de vida. Se nós eliminarmos a lei, nós faremos com que o pecador nunca mais se sinta pecador e não vai mais ser necessário o sacrifício de Jesus Cristo. Como é que alguém vai se arrepender do quê? Pedir perdão do quê se tudo vai estar liberado? Está tudo certo, tem que aceitar do jeito que eu sou. Não, a lei está justamente para isso. A igreja, cabe à igreja ensinar toda a verdade. Nós aqui não podemos falar, gente, eu vou falar uma coisa, mas a outra eu vou deixar de lado para vocês não se sentir mal hoje. Para ninguém se sentir pecador, eu não vou pregar essa parte da Bíblia. Cabe à igreja ensinar toda a verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a palavra de Deus deve ser usada e proclamada para a igreja, para que as pessoas saibam qual que é o padrão de Deus. Nós temos que, como igreja, transmitir os padrões de Deus. Existiu uma igreja que recebeu uma carta do apóstolo Paulo, a igreja lá de Corinto. Se você for ler 1 e 2 Coríntios, foi escrito para uma igreja. Essa igreja estava localizada na Grécia. A Grécia era um povo muito liberal. Sexualidade era Deus da sexualidade, Deus de tudo que é coisa. Uma cidade que a perversão era muito grande. Cada um podia dormir com quem quiser. O corpo é da mulher, ela faz o que quiser. É mais ou menos essa situação hoje. Estava lá em Corinto. Quando essas pessoas se converteram, elas começaram a abandonar esses caminhos. Falaram, não, nós temos que viver diferente, não podemos mais deixar essa perversidade tomar conta de nossa vida. E aí o que acontece? As pessoas se converteram, só que passou um tempo. A igreja de Corinto começou a cometer um grave pecado.
um grave pecado, achou que depois de convertido poderia continuar vivendo uma vida bagunçada. E muitos deles falaram, sabe o quê? Afinal de contas, Jesus vai me perdoar? Está tudo bem assim. E o apóstolo Paulo escreve para eles uma resposta clara. No capítulo 6, versículo 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Irmãos, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo escreve claramente, vocês estão brincando com a graça, não se engane, desse jeito ninguém vai entrar lá. Eu percebo o apóstolo Paulo aqui duro, falando de uma maneira clara com os irmãos, falando, não brinquem com isso aí, porque a hora que você chegar lá em cima, não vai ter lugar desse jeito. Esse ponto aqui é muito forte para nós. Pastores e líderes serão julgados mais severamente. Sabe que eu lendo o apóstolo Paulo aqui, escrevendo para a igreja de Corinto, lendo eu percebo que Paulo não queria ficar devendo nada. Ele falou, tem uma verdade para falar? Pois eu vou falar essa verdade. Tem um texto que diz o seguinte, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Falei para os jovens a respeito disso, e falei que me preocupo muito com o dia do meu julgamento como pastor Isaí. Vai ter uma peneira lá que para os pastores é mais fina. E eu vou ser julgado por cada coisa que falei ou deixei de falar. E eu me preocupo muito, às vezes penso, Deus, será que estou deixando de ensinar alguma verdade? E o Senhor vai me cobrar depois? Deus, será que às vezes com o desejo de que as pessoas fiquem na igreja, eu talvez não tenho aliviado o caminho, deixado mais largo do que ele realmente é? Deus, como vai ser o dia do meu julgamento? O dia que eu terei que prestar contas pelo que ensinei para todas aquelas pessoas na igreja. Os pastores serão julgados mais severamente. E é por isso que eu não quero deixar nunca alguém se iludir de que com o pecado, simplesmente vivendo, vai entrar no reino dos céus. Não se engane, como disse o apóstolo Paulo. Eu quero deixar aqui bem claro que, isso aqui eu quero até ler para vocês, eu não terei responsabilidade por aqueles que não aceitaram a verdade, mas terei responsabilidade por aqueles que não ouviram a verdade. Se alguém escuta a mensagem e diz, eu não quero, esse preço é muito alto, não estou disposto, eu não vou precisar pagar por essa alma. Agora, do contrário, pode pesar para mim, e isso eu não vou fazer a custo nenhum. O preço do discipulado tem que ser pago. Seguir Jesus não é brincadeira, não é só glória a Deus e aleluia. A coisa às vezes é mais séria. E eu não quero pagar pela alma de ninguém o dia que eu chegar lá em cima. Não quero que o Senhor me mostre ninguém lá e diz, aquele continuou no pecado e você não falou nada. Teu ensinamento não disse que ele deveria mudar de vida. Isso é uma responsabilidade muito grande. Não peça para um pastor ficar calado quando ele sente algo em sua alma. Senão você joga uma culpa sobre ele no dia do julgamento final. Existe uma tentativa já muito antiga do inimigo de cauterizar a consciência. Cauterização é um termo cirúrgico, né? Que é usado para se queimar uma parte do corpo. Muitos já queimaram uma verruga, assim. E normalmente quando você dá uma queimada,
aquela parte perde sensibilidade. Você pode dar uma arranhada em cima depois e você não sente tanto. O inimigo tem umas maneiras de cauterizar a consciência do povo, fazendo com que depois de um tempo não se sinta mais a dor do pecado. E essa cauterização acontece de algumas maneiras, eu quero mencionar as mais conhecidas. Primeiro, repetindo o erro por várias vezes. Sabia que se você comete um erro uma vez, a consciência aperta, ela funciona. Se você comete na segunda, já não parece mais tão errado. Você repete esse erro por 10 vezes, você não se sente mais um pecador. De tanto que você já repetiu aquele erro. Converse com alguém que já foi preso depois de 4 ou 5 vezes. Ele já não vai ter mais problema nenhum em ser preso na sexta. Ele vai falar, isso aí é normal para mim. É ou não é? Uma vez falei com um policial, ele falou, Isaías, às vezes as pessoas acham que a gente deveria sair prendendo todo mundo, mas infelizmente, depois que a gente prende a pessoa na primeira vez, a chance dela voltar depois é muito grande, porque ela se acostuma àquele erro. A gente tenta evitar a primeira prisão. A mesma coisa no pecado, quando você comete o pecado por várias e várias vezes, depois de um tempo isso já não vai te atingir mais. Se você mente uma vez e repete aquela mentira, na 10ª vez você mesmo já está acreditando que a mentira é verdade. Pare para pensar. Você mente, depois de um tempo você até já acredita que aquilo é verdade, porque você repetiu por tantas vezes aquele erro. Mencionei para os jovens a questão da sexualidade antes do casamento. É um desafio grande? É um desafio grande se manter puro. E aí o que acontece muitas vezes? O casal tem a primeira vez um encontro, a consciência ainda martela, aí depois vão se aproximando cada vez mais e cada vez mais, no final aquilo já é normal. E deixa eu entrar de branco igual na igreja, pastor, simbolizar minha pureza. Está tudo normal, até com Deus a gente brinca depois de mentir para Ele. Como se Ele fosse cego. E na hora das coisas que Ele não deve ver, como se Ele fechasse os olhos. Mas quando você repete o erro por várias e várias vezes, a sua consciência começa a ser cauterizada. E você já não sente depois mais o erro que está cometendo. Muitos cauterizam a sua consciência, dizendo a si mesmo que não é errado. É só você dizer que aquilo não é errado. Ao longo do tempo foram se criando algumas teologias. Eu quero mencionar uma do século XVIII. No século XVIII, algumas pessoas falaram assim, eu quero acreditar na Bíblia, mas eu não quero acreditar que ela é inteira verdadeira. E aí um alemão tem muita boa ideia, mas às vezes tem muitas ruins também. Friedrich Schleiermacher criou a teologia liberal, que é a teologia hoje ensinada na maioria das faculdades evangélicas alemãs. Sabe o que é essa teologia liberal? Você acredita metade na Bíblia, metade na ciência, e você acredita também um pouquinho na filosofia. Então a gente faz uma mistura de tudo. Onde eu quero acreditar na filosofia, eu acredito na filosofia. Onde eu quero acreditar na Bíblia, eu acredito nela. Ou na ciência. Então os milagres que não encaixam com a ciência, que eu acredito também, eu corto de fora e digo que essa é uma parte mentirosa da Bíblia. Isso é teologia liberal. As pessoas foram criando para poder se manter num pensamento errado com relação a muitas coisas da Bíblia. Outra teologia que foi criada há 60 anos atrás, mais ou menos, a teologia da prosperidade. Espera aí, mas nós queremos ser ricos, gastar um monte, queremos viver no luxo e torrar mesmo, e não queremos que isso seja pecado. Então se cria uma teologia que diz que a ganância é uma bênção quase. Onde você pode, quanto mais você tem, quanto mais você gasta, mais abençoado você é. E a frugalidade, uma maneira simples que Jesus viveu. Se esquece porque a gente engana a gente mesmo, né? Dizendo que agora a gente pode ter uma nova teologia. Vai enganando a si mesmo. Vai enganando a si mesmo. Existe uma outra maneira ainda, essa é muito usada, de cauterizar a consciência, comparando-se aos piores. Você conhece aquela frase? Tem outros que são pior que eu. Conhece? Quando a gente como pastor tem que conversar alguém olho no olho, viu? Fiquei sabendo como é que está a sua vida.
Uma das primeiras coisas que vem. Se você soubesse que tem mais gente pior do que eu, você não ia falar comigo. Tem outros que fazem erros piores. E tem mesmo, tem. A gente está tratando eles também. Agora a gente acaba se comparando para eliminar a nossa culpa. Não, mas tem outros que erram mais do que eu. Nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando de você, como que está a sua vida com Deus. Porque a hora que você chegar lá perante Deus e querer chamar o seu amigo lá de baixo para comparar com ele, Deus vai falar, não, o assunto aqui é você, meu filho. Tem um outro pior, mas nós estamos falando de você. E a gente vai cauterizando a nossa consciência por causa de erros dos outros. Os outros erram, a gente erra um pouquinho menos, então a gente pode manter o nosso erro menor por causa do erro maior. Não mesmo. Você vai ser julgado pelos teus atos e não vai ser comparado a eles, vai ser comparado à santidade divina. Cauterizar a consciência gera um abandono de fé. É isso que acontece quando a gente cauteriza a nossa consciência. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, Timóteo, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O apóstolo Paulo chegava num ponto, ele ensinava, aí a pessoa já estava com a consciência tão cauterizada, já não funcionava mais, que ele falava, eu fiz o meu trabalho, a partir de agora eu não cuido mais de você, deixa o diabo te cuidar. Já pensou? Se chega a tal ponto, que alguém está com a consciência tão cauterizada que a mensagem não toca mais nada. O pastor pode falar virando pirueta, fazendo o que quiser lá na frente, a música pode ser a mais linda, a vida sai daqui da igreja e a vida continua a mesma que era. Chegava um ponto e o apóstolo Paulo falava, sabe o que? Entreguei, agora o diabo que cuide deles. Isso é duro. Algumas pessoas discutem a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Já ouviram falar sobre o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. Teólogos quebram a cabeça, ninguém sabe direito o que isso é. Qual é o pecado que não tem perdão? Eu não sei, mas eu imagino que seja um pecado contra a voz do Espírito Santo que fala uma vez, fala duas, mude de vida, abandone o pecado e você vai dizendo não. Chega um ponto da sua consciência está tão cauterizada que você nem consegue mais se arrepender e sem arrependimento não existe perdão dos pecados. Se não cuidarmos e continuarmos mentindo para nós mesmos, vamos cauterizar a nossa consciência e abandonar a fé. E o apóstolo Paulo alerta muito sobre isso. Cuidem, irmãos, cuidem. Quando Deus fala, ouça. Quando Deus fala, ouça e obedeça. Porém, eu quero terminar com uma seguinte pergunta. Como a igreja deve lidar com essa realidade? E quando eu falo com a igreja, não estou só falando da liderança, estou falando de nós. Nós temos que transmitir as leis de Deus, certo? Temos que falar dos padrões bíblicos na qual nós devemos nos orientar para viver. Isso nós devemos fazer. Mas se nós só fizermos isso, eu pergunto, aonde vai ficar a misericórdia e onde vai ficar o amor? Se só apontarmos para o pecado, aonde vai ficar a graça? E eu acredito que a igreja tem que ter dois braços de Jesus, dois braços fundamentais para que a igreja tenha um equilíbrio nesse ponto do qual nós estamos falando hoje. Os dois braços da igreja para mim são, primeiramente, o braço do mestre. Jesus sempre ensinou os princípios, Jesus não deixou de colocar as coisas claras. O sermão da montanha é um sermão muito duro. Jesus ensinava com o seu braço de mestre sempre aonde deve se caminhar, como se deve viver. O segundo braço que a igreja sempre deve ter, para que não se torne também uma igreja legalista
e sem misericórdia é o braço do Salvador. Esses dois nós vemos na vida de Jesus muito claramente. Eu quero até ler um versículo aqui de cada um deles. Jesus mesmo falou claramente, como mestre: sede vós, pois, santos, como é santo o vosso Pai Celestial. Não viva de qualquer maneira, achando que o pecado vai ser alisado com um pouquinho de amor do Pai. Seja santo, viva de uma maneira pura. E ao mesmo tempo nós vemos o outro braço, quando alguém se arrepende e diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A igreja nunca pode ficar só com um dos dois braços, senão vai ser uma igreja aleijada. Uma igreja aleijada. Uma igreja que não falar mais a verdade. E aonde que se deve caminhar, ela vai perder o braço de mestre e toda a moralidade da igreja se perde. Porém, se a igreja também não tiver o braço do Salvador, que vai acolher as pessoas quando se arrependerem dos pecados que o braço do mestre mostrou, nós nos tornamos uma igreja sem misericórdia. E nós devemos ter sempre um equilíbrio nessas duas coisas. Nós temos a parábola do filho pródigo, por exemplo. Quando ele volta para casa, encontrou o braço do Salvador. Mas ao mesmo tempo, a parábola do filho pródigo nos ensina que o filho que está fora, ele é perdido. E o que o mundo hoje quer ouvir para cauterizar a consciência é que se você está lá longe, você continua sendo salvo. Está tudo bem. Então, se traz uma confusão muito grande. Como é que o filho vai voltar para casa se ele não saber que ele tem que voltar para casa? Nós vemos esses dois braços de uma maneira muito clara na história do filho pródigo. Primeiro, ensinar que quem está perdido, mas quando ele voltar para casa, quando um irmão chega para a gente e fala: igreja, eu errei de novo, pela 10ª vez, vocês me perdoam? A igreja tem que estender o braço salvador e dizer: irmão, ainda falta muito para chegar nos 70 vezes 7 de Jesus, né? Nós te perdoamos, vamos lá, vamos se levantar de novo, com arrependimento. O que muitas vezes as pessoas confundem, elas não entendem por que alguém está ajudando. A gente, e quando alguém fala com a gente de uma maneira dura, é por causa que ele quer o nosso mal. O pastor repreende e fala: mas de novo o pastor me xingou, o pastor está xingando de novo no domingo. Que coisa, para de xingar. Eu pergunto: isso é para o meu bem ou é para o bem de vocês? É para o nosso bem que a gente repreende ou é para o bem do outro? Deixa eu dar um exemplo bem fácil de entender. Essa semana, lá em casa, briga para escovar os dentes. Quem tem lá em casa, hein? Vamos escovar os dentes com criança. Nossa, parece que vai arrancar o dente, né? Do jeito que dá um esperneio. E não, vamos, Nicole, vamos escovar os dentes, vamos escovar os dentes. E não, eu fiquei nervoso, falei: agora senta aqui, nós vamos conversar. Sentamos. Falei: Nicole, me explica uma coisa. Se a gente for escovar os dentes, quais dentes vão ficar limpos? Os teus ou os meus? Os meus. Tá. Se nós for escovar teus dentes, quem que não vai ganhar cárie? É você ou sou eu? Sou eu. Então me diz uma coisa, eu estou indo escovar os dentes para o meu bem ou para o teu bem que eu quero escovar os dentes? Fala. Fala. Vou escovar os dentes, que é uma beleza. É para o meu bem. No outro dia tinha que escovar os dentes. Vocês acham que reclamaram? Claro que reclamaram. Tem que ensinar a vida inteira a mesma coisa. E tem que repetir de novo, e tem que repetir de novo. Isso que é a igreja, gente. Nós temos que estar ensinando. E enquanto alguém não aprendeu, a gente vai repetir, vai ensinar de novo. E cada vez que alguém se arrepender e quiser voltar, a igreja vai estar com os braços estendidos para que a pessoa se levante. O que nós temos que fazer é escovar os dentes. Escovar a alma. A igreja não pode dizer: tá bom, eu te amo, então fica com o coração sujo. O apóstolo Paulo fala: não se enganem, assim ninguém entra no céu. Então quando o pastor prega um pouquinho mais duro, não é para que eu seja salvo somente. Claro, eu não quero pagar pelo aquilo que eu não falei.
Mas primeiramente é para que a sua alma possa ser limpa, para que você ande nos caminhos do Senhor. Olha como eu penso que a igreja deve lidar com essas coisas. Resumido em Efésios capítulo 4, versículo 15. Seguindo, irmãos, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós aqui na igreja não queremos nunca deixar de falar a verdade. Eu quero até terminar esse programa aqui, esse culto, essa mensagem, perguntando como é que está a sua consciência. Como é que está a sua consciência? Talvez você já tenha errado por tantas vezes em sua vida, que o que o pastor fala aqui, parece que bate no teu coração e volta. Não entra, que nem uma borracha. Eu quero terminar te perguntando, como está a sua vida? Quando você escuta do pecado, quando você escuta das leis de Deus, será que isso ainda atinge a sua alma? As leis servem para isso, para que você sinta a dor do pecado, corra para Cristo e sinta o prazer da paz do perdão. Peço que você feche seus olhos, eu quero ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse culto, por cada pessoa que está aqui. Mas eu quero te pedir, Senhor, também, que o Senhor venha estar colocando para funcionar novamente a consciência dos irmãos, a minha consciência. Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe com tanto poder, que o pecador possa sentir a necessidade da cruz, correr para a cruz e mudar a sua vida. Deus jamais permita que nós venhamos a nos iludir aqui dentro da igreja, achando que está tudo bem, sendo que talvez tem pessoas de consciência limpa indo para o inferno. Pai, venha com a Tua misericórdia sobre as vidas das pessoas que estão com consciência talvez cauterizada, não sentem mais o agir do Teu Espírito Santo, que possam ser impactados novamente, que possam ir para a sua casa, deitar a cabeça no travesseiro e que trabalhe a consciência nessas vidas, para que tomem decisões de vida que venham a mudar o seu dia a dia, quem sabe a partir de amanhã no trabalho, que isso seja reconhecido, que alguém está com algo funcionando novamente, que é a consciência. Deus, eu agradeço por este culto, te agradeço por essa palavra. E sei, Senhor, que ela não é de nenhum valor se o Teu Espírito Santo não fizer um milagre de tocar as vidas que estavam precisando ouvir. Venha com nós, venha até nós, Senhor, sempre com o Teu braço de mestre, mostrando a verdade e estendendo o Teu braço de Salvador, dando misericórdia a quem precisa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé. Nós queremos terminar cantando a música que diz: permaneça em mim, venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quero deixar aqui ainda o convite. Se você talvez depois do culto ainda gostaria de orar com alguém, com algum pastor, fala: Senhor, pastor, tem coisa na minha consciência que está acusando, e eu quero eliminar isso hoje. Quero confessar, quero perdão para esse meu pecado. Faça isso, porque isso é um resultado positivo de Deus trabalhando na sua vida. Vamos lá, que o Senhor possa habitar realmente em nossa vida. Venha, Senhor.